Meus irmãos, o tema desta mensagem é pastoreie o seu coração. Pastoreie o seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 4. Nós leremos versículos 20 a 23. Versículos 20 a 23, no capítulo 4 de Provérbios. Diz assim a palavra de Deus: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, pelo acesso que nós temos à Tua palavra, por estarmos aqui reunidos livremente, em nome de Jesus, e que o Senhor possa edificar a Tua igreja pela Tua graça e misericórdia. Neste momento, em nome de Jesus. Amém. Como vai o seu coração? Alguns corações apaixonados, outros nem tanto. Nós precisamos cuidar do nosso coração e a proposta desta mensagem é falar exatamente sobre isso. O âmago é um termo também utilizado para apontar a um centro, a um lugar que tem força. O âmago é o centro de alguma coisa ou pessoa. E Provérbios 4, como nós lemos, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é como se fosse o âmago. Nós sabemos que o nosso coração, ele é apenas ilustrado, como se fosse a fonte da vida. No sentido físico, claro, bombeia sangue. Mas, quando a Bíblia diz para guardarmos o nosso coração, está falando da nossa mente, dos nossos valores, dos nossos princípios. E o comportamento é uma consequência daquilo que está no coração, é a externalização. O coração do sábio, Eclesiastes capítulo 10, versículo 2, diz: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Nós temos, na psicologia, não é minha área, mas existe uma linha na psicologia chamada modelo cognitivo comportamental, que explica o comportamento da seguinte maneira: o nosso comportamento, como nós reagimos e por que reagimos. Há uma situação, seja ela real ou imaginária. Depois dessa situação, isso gera um pensamento, uma interpretação ou conclusões que nós temos a partir daquela situação. Depois dos pensamentos, dessa interpretação, vem o sentimento, uma emoção, e depois do sentimento, o comportamento. E aí então atinge ou chega no físico. Por exemplo, quem tem medo de barata, né? E aí chega a notícia de que há uma barata aí perto de você. Pronto, aqui há uma situação. Ela é real. Ou então aquela pessoa que fala assim: eu acho que vi uma barata. Pronto, a pessoa que tem medo trava, né? Então é uma situação, seja ela real ou imaginária, e aí vem o pensamento. O que será que vai acontecer? E ela vai interpretar. Desse pensamento, talvez ela venha em mim. Porque a barata é assim, né? A barata vai na pessoa que está com medo, é ou não é? Quem tem medo, a barata voa nela, naquela pessoa. Pode ter 1000 pessoas no ambiente, mas a barata vai voar certinho naquela pessoa que tem medo, né? Não para no ombro de uma pessoa que não tem medo, mas vai na pessoa que tem medo. Então ali é um pensamento. Depois do pensamento, o sentimento.
Aí a pessoa vai sentir aquele pavor se ela tem medo. E depois do sentimento, o comportamento. Qual o comportamento? Ou levanta e foge, ou grita, ou então a pessoa fica travada. Tem gente que quando está diante do medo, ela trava. Então o comportamento é apresentado dessa forma no modelo cognitivo comportamental. Mas o que a Bíblia fala sobre comportamento? Na Bíblia, ela já é mais objetiva. A Bíblia fala que do coração procede o comportamento. Por isso o tema desta mensagem, pastoreie o seu coração. Existem algumas verdades bíblicas sobre o nosso coração. A primeira verdade é que ela parte do princípio que o homem tem um coração mau. Porque nós fomos contaminados pelo pecado. Nós demos brechas para a desobediência a Deus. E isso desde o princípio, em Adão e Eva. E talvez você pergunte, mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Eles eram os nossos representantes ali, né? Ah, mas Adão não me representa, né? Tem a modinha, né? Fulano não me representa, hashtag, né? Adão não me representa, a Eva não me representa. Será? Porque assim como Adão e Eva cometeram pecados, e dali então derramou as consequências da desobediência a Deus até nós, nossos filhos, até os dias de hoje, Cristo na cruz nos representou. Nós não queremos que Adão seja um personagem bíblico, real, seja um representante, mas nós queremos que Cristo seja então o nosso representante. Mas é fato que, por causa da desobediência de Adão, o pecado chegou então até nós, mas nós escolhemos um dia desobedecer também. Então, por isso que a Bíblia afirma que o nosso coração, ela parte do princípio que o coração do homem é um coração mau. Mal aqui, gente, é no sentido de que nós temos a tendência para o mal, a tendência para a carnalidade, tá? O homem também pode ter um bom coração. A Bíblia também fala sobre isso. Mesmo tendo nós um coração mau, mas esse coração ele pode ser transformado. A terceira verdade sobre o coração é que o homem revela o que está em seu coração mediante o seu comportamento. E por fim, o homem é contaminado pelo seu próprio coração. Lucas capítulo 6, versículo 45 diz o seguinte, vamos ver se a gente, isso, obrigado. Lucas 6, 45 diz, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. O que você tem ouvido das pessoas que estão mais próximas de você? Aprenda. Você está ouvindo o que está no coração delas. Agora eu pergunto, o que você tem dito? Aquilo que você fala revela também o que está em seu coração. Um outro texto, Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23. Obrigado, Yasmin. Diz assim, Marcos 7, 20 a 23. E dizia, o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Como está o seu coração? Qual tem sido o seu comportamento nos últimos dias
ou nos últimos anos, o seu comportamento revela como está, segundo a Bíblia, como está o seu coração. Então, o que fazer para então pastorearmos o nosso coração? A primeira atitude que nós devemos ter é a atitude de observar o nosso comportamento. Mateus 6, 21, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que o meu comportamento revela hoje sobre o meu coração? É um momento que nós temos que parar para observar os nossos comportamentos. Primeiro, nós vamos conhecer o exterior, as atitudes que estamos tendo, as palavras que estamos dizendo, a postura no nosso dia a dia, independente do lugar. Qual tem sido o nosso comportamento? E o que as minhas palavras comunicam sobre o meu coração? O que os meus relacionamentos apresentam sobre o meu coração? E por fim, o que a minha postura diante das provas reflete sobre o meu coração? Então observe o seu comportamento. Será que o seu comportamento ou o nosso comportamento tem sido um comportamento parecido com Jesus? Será que no meu dia a dia as pessoas, ao me observarem, elas contemplam o Filho de Deus? Nós cantamos aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o texto continua, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Mas qual é esse propósito? O propósito é de sermos filhos iguais a Jesus. Este é o propósito da palavra de Deus para nós. Deus não espera que sejamos perfeitos, porque Ele sabe quem somos nós. Mas Ele deseja que tenhamos como o ideal para nós, Cristo. As atitudes de Cristo, a empatia de Cristo, a compaixão do Senhor, a forma de olhar para as pessoas com compaixão, a atenção que Ele dava para os necessitados. E quando eu digo necessitados aqui, podem ser pessoas da sua casa, da sua família. E qual tem sido o seu comportamento? O que é que o seu comportamento revela sobre você? Ou sobre o âmago do comportamento, o seu coração? Então observe como tem sido os seus dias, a sua postura, as suas palavras, que isso vai revelar aquilo que está em seu coração. A segunda forma ou atitude que nós podemos ter para pastorear o nosso coração é refletir sobre o nosso coração. Depois de observar os meus comportamentos, agora, que é a parte exterior, agora eu olho para dentro de mim. Pastor, está parecendo autoajuda. Mas não é. Porque como nós lemos aqui, o comportamento é fruto de como está o seu coração. Salmo 42, versículo 5 diz, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele, meu auxílio e Deus meu. Refletir sobre como está o seu coração exige tempo, ou um momento seu. E eu já tenho dito no púlpito, aqui para a nossa igreja, que nós não temos dedicado tempo para nós, individualmente. Um momento de silêncio para eu ouvir o meu coração. Se pararmos para observar, este Salmo 42, versículo 5, é um monólogo
Não é um diálogo. A pessoa não tá, o salmista não está conversando com uma outra pessoa. Ele está conversando consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Se você crê em Deus, isso aqui é refletir sobre o seu coração. Espera aí, por que eu tenho tido este comportamento? Por que a minha postura tem sido estas? Por que as palavras que eu tenho dito têm sido tão ásperas ou não? Então nós podemos buscar, a partir do comportamento, uma análise, observando o externo, uma análise interna. Coração aqui é o desejo, sentimento e vontade. Refletir sobre o seu coração. Pastor Sacha Mendes, ele diz, ele é conselheiro bíblico, professor em aconselhamento bíblico. Ele diz o seguinte: fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. E é verdade, tudo aquilo que fazemos é porque queremos. Mas o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero praticar eu não pratico, mas o mal que eu não quero praticar, esse sim eu pratico. Então há essa luta interna, possivelmente, aí no seu coração. Por que eu estou tão abatido? Espera aí, eu preciso parar para pensar. Eu vivi uma experiência nesse sentido, quando meu irmão gêmeo casou e foi embora. E por ser gêmeo, significa que a gente dormia junto desde a barriga. Aí você imagina a amizade, né? E aí o dia que ele casou, ele foi embora. Eu me peguei na cozinha, 1h, encostado no armário, pensando assim: eu estou com sono, mas o que eu estou fazendo aqui? E ali eu fiquei, falei, só vou sair daqui quando eu descobrir o porquê. E fiquei pensando sobre a minha vida. E cheguei à conclusão de que eu estava ali, na verdade, esperando meu irmão voltar, para a gente poder colocar a conversa em dia, antes de dormir. Mas ele não voltou mais, porque ele casou, ele foi embora. Nos outros dias, eu então, quando me pegava com sono, mas sem deitar, falava, não, está na hora do berço, porque o meu irmão não vai mais voltar, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou querendo que ele chegue, mas ele não vai chegar. E pronto, então eu passei a enfrentar aqueles momentos até que acabou, né? Mas, por que eu descobri? Porque eu parei para pensar. E nós temos que parar para pensar. Se você está triste, você precisa perguntar por quê. Não sei, pastor. Para pensar. E possivelmente, a resposta está no seu coração, naquilo que você deseja, como disse o pastor Sacha. Fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. O que você tem quisto? O que você tem buscado? O que você tem procurado? Por que você está tão triste? Costumo dizer que quando o sol brilha, é mais uma chance que nós temos. Amanhã, se Deus permitir, o nosso Criador acenderá o sol novamente. E nós vamos passar pelas 5 da manhã, pelas 6 da manhã, pelo meio-dia, nós vamos passar pelas 4 da tarde, tudo de novo, porém, como uma página em branco que nós podemos ter novas atitudes, porque se trata de uma nova chance. Mas a nossa tendência é, porque nós criamos maus hábitos ontem, a nossa tendência é agir habitualmente e repetir os mesmos erros. Talvez as mesmas palavras, talvez as mesmas atitudes, talvez o mesmo rancor, a mesma mágoa, e quando não se há o devido perdão e liberação das imundícias do coração, dos venenos do coração, nós acabamos bebendo deles mesmos. E aí a história se repete. Mas a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E por que não tomamos posse dessa verdade?
Se tudo se fez novo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 João capítulo 2. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Pastor, mas e se eu pecar? O texto responde: todavia, se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que nos perdoa os pecados, nos livra da culpa. Aí o texto: essas coisas vos escrevo para que não pequem, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se há algo errado, ou fora do trilho, ou uma desobediência, ou um pecado, meus irmãos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Essa semana, uma pessoa me procurou, foi missionário, e me procurou perguntando se eu era pastor na Piba ainda. Falei sim. E ele decidiu abrir o coração, abandonou a família, abandonou a igreja, abandonou o ministério, se entregou na pornografia, na bebida, e ele não está vendo sentido nenhum para a vida. A pergunta que eu fiz para ele: o que é que você vai fazer a partir de hoje? Ele falou: eu não tenho mais prazer nenhum na vida. Eu falei: até hoje, ou até agora. E o que é que você pode fazer daqui para frente? Qual é a semente que você pode lançar sobre a terra para você colher amanhã? Porque até aqui é colheita daquilo que você plantou. Mas e daqui para frente? Então, meus irmãos, nós temos que observar o comportamento que está revelando como está o nosso coração, e depois nós temos que refletir sobre como está o nosso coração. Mas você precisa parar e se perguntar: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E lembre-se do seu Senhor: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda que as coisas não estejam fáceis, as lutas estejam intensas, ainda que as provas vindas do Senhor estejam difíceis, mas lembrem-se que nós temos o Senhor, nós não estamos sozinhos. Não te deixarei, nem te desampararei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então nós temos que parar para pensar, nós temos que parar para refletir sobre como está o coração e também lembrarmos do nosso Criador. Nós não estamos sozinhos. Parece que o mundo vai acabar. Por que estás abatido, ó minha alma? Lembra-te do teu Criador, pois ainda o louvarei. Se você hoje passa por uma prova, deixe-me lembrá-lo: toda prova passa. Toda tempestade vai embora. Toda tempestade vai embora. Até um tsunami que vem e alastra tudo, a onda quando volta, a segunda ela já volta mais fraca, e chega um momento que tudo se acalma de novo. Os furacões no norte do planeta, principalmente, se bem que Curitiba aí está recebendo uns tornados intensos, né? Umas ventanias bravas aí, mas elas vão embora. Às vezes, ainda que deixa tudo destelhado, mas ela passa. Reflita como está o seu coração. E lembre-se que tudo passa. E por fim, desmascare o seu coração. Como assim, pastor? Provérbios 20, versículo 9. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? A resposta é: ninguém. Porque o que acontece, meus irmãos, é que quando nós observamos o nosso comportamento e refletimos sobre o nosso coração, sobre o que está ou como está o nosso coração,
a nossa realidade nos levará para o Salvador. Nos levará para a necessidade de alguém para tratar o nosso coração. Por isso que eu preciso desmascarar o meu coração. O ponto de confronto é: o que está acontecendo então em meu coração? Compreenderemos que o comportamento reflete o coração pecador. E o coração pecador precisa me levar a Cristo, que resolveu o problema do pecado. Se ao observar o meu coração contaminado pelo pecado, eu não buscar o Senhor, quem resolverá os problemas do meu coração? E a resposta é: ninguém tem poder para perdoar pecados, a não ser Cristo. Então, quando analisarmos o nosso comportamento, às vezes rebelde, áspero, nós precisamos lembrar, então, que Jesus tem o poder para nos transformar. Ele ressaltará, o nosso coração ressaltará a necessidade de que temos de um Salvador. Observe o seu comportamento, reflita sobre o seu coração, desmascare o seu coração, lembre-se de quem você é. Diante de Deus, a Bíblia diz que o nosso coração é contaminado pelo mal. Lembre-se de quem você é. E por fim, pastoreie então o seu coração. Salmo 119, versículo 11 diz: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Quem é que guarda no coração? Eu. Então, quando eu guardo no meu coração a palavra de Deus, eu estou então pastoreando o meu coração. Nós temos acesso à palavra. Hoje pela manhã eu preguei sobre a palavra. Toda a Bíblia, toda a vida. Porque a Bíblia ela tem lugar e orientações, instruções para todas as áreas da nossa vida. Então, para eu tratar o meu comportamento, eu preciso pastorear o meu coração. E isso aqui é um processo. Não é da noite para o dia, não é uma mágica onde você... Qual versículo vai cair aqui? Deixa eu ver. Amém, obrigado, Senhor. Pronto, agora está. Não, não é assim não, gente. É um processo de lavagem. Preste atenção. Sabe quando a gente pega um copo com leite, um copo de vidro, e coloca um leite, que hoje em dia não sei nem se é leite mais, é alguma coisa branca com gosto, a gente toma, porque não é leite. O leite que eu tomava com canela e açúcar no curral ali, não tem nada a ver com isso aqui não, mas tudo bem. Quando nós tomamos um copo com leite, fica aquele copo esbranquiçado. E aí nós abrimos a torneira da pia, e ali nós colocamos o copo, e aí aquela água enche, e o que acontece? Começa a clarear, não é? Começa a transbordar e prevalecer apenas a água mais clara. Pastorear o coração, meus irmãos, é isso. É um processo onde a palavra de Deus, que é a água da vida, ela vai substituindo aquilo que é o nosso coração. Ele substitui por aquilo que está imundo, a falta de perdão, o sentimento de culpa, a mágoa, o rancor, as feridas, os traumas, talvez até de infância. E quanto mais nós bebemos da palavra de Deus, mais aquilo vai sendo substituído. Eu fiz algo no passado que eu tenho vergonha até de lembrar, mas aí a palavra de Deus vem e diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Os nossos pecados todos foram perdoados. Se há uma mágoa precisando liberar perdão, a Bíblia nos lembra que Deus, sendo Deus, nos perdoou. Então nós temos o dever de perdoar. A Bíblia também nos lembra que nós somos isentos da culpa do pecado.
Também, porque a Bíblia ela não é superficial no nosso tratamento, mas ela faz uma cirurgia completa e purifica então o nosso coração. Eu guardo então no coração a tua palavra para não pecar contra quem? Contra Deus. Consequentemente, eu não peco contra os meus irmãos. O poder da palavra. O poder está na palavra para mudar o nosso comportamento. Às vezes você tem uma prática ou um hábito ou que você não consegue superar. Experimente ir para debaixo da água da palavra de Deus e deixe a água tratar. Agora você precisa, isso aqui é pastorear o seu coração. Você precisa abrir a Bíblia e ler. Pastor, mas eu não entendo. Ótimo, então vamos juntos. Mas o remédio está em abrir e ler. Uma recomendação, se você tem dificuldade em compreender a Bíblia, comece pelo livro de Provérbios, que é esse texto que nós lemos sobre o coração, que é uma instrução de pai para filho. Escolha por uma versão mais compreensível, uma linguagem mais simples, a NAA, a Nova Almeida Atualizada, por exemplo, Nova Versão Transformadora, NVT, ou NVI, Nova Versão Internacional, ou NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. São textos bíblicos com uma linguagem mais simples, mas o que importa é que você precisa abrir a Bíblia, ler e entender. Depois que você ler, meditar naquilo. Olha esta verdade. E você observa aquilo, como que isso se aplica na minha vida. Meus irmãos, sem a palavra não tem mágica. Não tem mágica. Se nós não pastorearmos o nosso coração, nós estamos fadados ao fracasso. Porque existe a responsabilidade que é nossa. É o nosso dever. Jesus Cristo na terra saiu para jejuar 40 dias e orar. O que ele estava fazendo ali? Ele estava olhando para si, no sentido de eu preciso buscar o meu Deus, o meu Pai. Precisamos nos retirar um tempo a sós, ainda que seja uma manhã, uma tarde ou um dia inteiro. Eu preciso ficar um pouco só para conversar com Deus. Mas, gente, não leve o celular. Senão o zap vai te... O diabo vai usar até o WhatsApp para tirar a sua atenção. Mas é para nós pararmos. Olha, eu estou vivo, avisa aí o cônjuge, né? Estou vivo, estou bem, estou aqui na frente do mar, não tem tsunami vindo, eu estou bem, daqui a 6 horas eu volto, tchau. E vai cuidar da sua mente, vai cuidar do seu coração, vai parar para pensar sobre você. Analise como está o seu comportamento, reflita sobre o seu coração, desmascare, confesse os erros diante de Deus, peça perdão, Senhor, corrija-me. E continue alimentando, então, pastoreando o seu coração. Pastorear o coração é corrigir o que for necessário. Josué, versículo 24, capítulo 24, versículo 23. Agora, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Alimente o seu coração. Para concluir, meus irmãos, Ted Tripp, um pastor, escritor sobre coração, sobre família, sobre educação de filhos, pais, ele disse a seguinte frase: trate o coração, depois o comportamento. Profundo, né? Às vezes a gente trata apenas o comportamento, mas comportamento é uma consequência. A causa é o que está em nosso coração. Porque o coração é a fonte de vida, o coração é o que contamina o homem, se as atitudes e o comportamento não têm sido bons,
coração contaminado. Se os frutos têm sido bons, a árvore é boa, né? O coração, então, é o âmago do comportamento. Encerro esta mensagem com o Salmo 51, 10, que nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Malu, eu pedi para eles. O texto diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse é o desejo do seu coração? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha que oração feita pelo salmista aqui, né? Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ainda que venham as tempestades, não temerei mal algum. Né? Cristo disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, que vieram as tempestades e ele permaneceu em pé. Ele não foi derrubado, mas por quê? Porque pastoreou o seu coração. Pastoreou o seu coração. Pastoreie o seu coração. Se você precisar de ajuda, me procure. Não é o processo contrário. Pastor, pastoreie meu coração? Não, é você. Pastoreie o seu coração. Mas se você precisar de ajuda, nos procure, nós estamos aqui. Mas o dever de casa é de cada um de nós. É de cada um de nós. Amém? No Senhor, de que apesar de termos um coração falho, coração egoísta, coração orgulhoso, vaidoso, um coração mau, segundo a tua palavra, nós temos a esperança no Senhor, que tem poder para limpar o nosso coração. Talvez haja no nosso meio, ó Deus, pessoas decididas a pastorear o coração a partir desta mensagem. Em nome de Jesus, Senhor, dê êxito, dê ânimo. Ó Deus, renova, Senhor, pelo Teu Espírito Santo de Deus. Renova, Senhor, as suas forças, a paciência, a perseverança, o desejo de acertar, ó Deus. Não para os aplausos desta terra, mas a aprovação do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos a pastorear o nosso coração pela Tua palavra, porque todos os benefícios para o nosso coração vêm de Ti. Nós não somos capazes de cuidar do nosso próprio coração sem a Tua instrução, ó Deus. Porque chegaremos à verdade, na verdade de que, de fato, temos um coração falho. Por isso ajuda-nos, ó Deus, o Senhor que tem um coração perfeito. Em nome de Jesus, substitua, Senhor, troca o nosso coração pelo coração de Cristo, para a glória do Teu nome, para desfrutarmos das bênçãos, ó Deus, de um coração bom, um coração cheio de tesouros bons, de boas intenções, libertos, um coração perdoado, coração restaurado, para a glória do Teu nome. Oramos pedindo estas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.